A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos que vão ouvir esta revelação, essa mensagem da parte do Senhor. Eu sou a irmã Solange Souza, congrego aqui na Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos, aqui em João Pessoa, que fica na rua Professora Maria Helena Silva Rocha, número 1160. Aqui no bairro dos Funcionários 2 de João Pessoa, na Paraíba. Bom, eu resolvi gravar esse áudio para falar a respeito de algo que eu preciso alertar alguns irmãos e irmãs e principalmente jovens a respeito de algo que o Senhor me mostrou. Primeiro eu quero ler uma palavra que está escrito na carta aos Efésios, no capítulo de número 5. Eu ia ler apenas um versículo, que era o versículo 19. Mas o Senhor falou profundamente ao meu coração com relação aos outros versículos, que tudo tem a ver. Então eu vou ler a partir do versículo 6, que diz assim: Ninguém vos engane, Efésios 5:6 em diante. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro eu quero fixar no versículo 6, que diz: Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí o versículo 7 que vai falar: Não sejais seus companheiros. E vai dizer o versículo 8 que no outro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Então, se somos luz, temos que andar como filho da luz. E aí é interessante, porque o 10 vai dizer que a gente tem que aprovar o que é agradável ao Senhor. Ou seja, se tem algo que não é agradável ao Senhor, eu não tenho que aprovar. O versículo 11 diz: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Ou seja, você e eu, como servos do Senhor, estamos condenando as obras infrutuosas das trevas, muitas das vezes até dentro do povo de Deus. Aí ele vai dizer, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Ou seja, tem coisas que Paulo está dizendo nessa carta que até para dizer é complicado. A verdade é essa. Mas aí vamos nós continuando. Ele diz que essas coisas que se manifestam são condenadas pela luz. E que luz é essa? É a luz do Senhor, é a luz do Espírito do Senhor que tudo manifesta. E aí Paulo vai dizer: Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, ou seja, e Cristo te esclarecerá. Paulo está dizendo que existe um grupo de mortos e um grupo de dormentes. E o Espírito Santo, através de Paulo, está chamando esse povo de Deus que está morto, que está dormindo espiritualmente falando, para que venha despertar, para que Cristo venha te esclarecer, abrir a tua mente para muita coisa. E ele diz: olha, veja como vocês estão andando, não ande como nécio, sejam sábios, não sejam tolos. E ele vai dizer que os dias são maus
E aí entra justamente a parte que me chama a atenção. Não sejam insensatos, entendam qual é a vontade do Senhor. E no versículo 19, o apóstolo São Paulo vai dizer: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que são cânticos espirituais? Precisamos pensar o que são cânticos espirituais. Aí entra o que o Senhor me revelou. Todo cântico, todo louvor, todo hino que você louva e que você escuta são cânticos espirituais? Você precisa começar a pensar sobre isso. E eu não quero atacar cantores ou levitas ou quem quer que seja que esteja cantando ou compondo. Mas você precisa atentar para o que você está oferecendo ao Senhor com relação ao teu louvor, a tua adoração no louvor. Esses cânticos têm sido cânticos de fato espirituais? Então, por que eu estou dizendo isso? A minha filha, Mel, ela tem 15 anos e durante a semana passada ela foi dormir na minha cama 2 noites. E eu sabia que ela estava com medo. Mas por que medo? 2 noites com medo? Uma menina que é criada na igreja, que não anda segundo os preceitos do mundo. E aquilo ficou na minha mente. Eu falei para ela: filha, você precisa repreender. E ela disse: eu já repreendi. Eu falei: você precisa orar mais. Você tem muita dificuldade para orar e você precisa entender que você precisa orar mais. Eu falei isso para ela e ela dormiu. Quando foi na outra noite, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhava que havia um demônio que estava perturbando ela de madrugada. Esse demônio tentava fazer medo para ela. Só que esse sonho foi uma revelação tão espiritual da parte do Senhor, que o Senhor me levava no quarto dela em espírito. E quando o Senhor me levou no quarto da minha filha em espírito, aquele demônio via que eu tinha visto ele. Aquele demônio via que Deus havia me revelado que ele estava querendo perturbar minha filha, colocar medo nela de madrugada. Como ele via que eu vi, ele veio me perturbar. E quando ele veio, ele pegou na minha perna, na cama. E quando ele pegou, eu senti, quando aquela mão pegou na minha perna e me puxou e chegou a levantar a minha perna. E ali eu clamei o sangue de Jesus. Eu clamei o sangue de Jesus, eu tinha feito a oração da meia-noite, eu acredito que já era por volta das 2 horas da manhã. Eu clamei o sangue de Jesus e dormi novamente. E eu fiquei pensando: Senhor, o que é que há? Porque será que é só a oração dela que está pouca? Eu sei que ela está orando pouco, mas o que mais há? Eu quero pedir para o Senhor vir me mostrar, me revelar o que há que esse demônio está se sentindo no direito de perturbar. Porque nós sabemos que Satanás, ele vive ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. E ele é dito na Bíblia como um ladrão, um mentiroso. Ele não quer entrar numa porta que você abre, mas se você der uma brecha que seja, Satanás, ele já vem e ele já tenta entrar. E eu fiquei indagando ao Senhor a respeito disso. Senhor, tem alguma coisa, o porquê que Satanás foi lá perturbar minha filha 2 noites? E aí quando foi ontem, no dia 12 de junho, ontem, o Senhor me mostrava. E eu achei bem interessante o que seria o espaço, a brecha a qual Satanás ele estava encontrando ali. O Senhor me mostrava que eu estava na sala da minha casa com meu esposo, o irmão Alberto, e minha filha estava na cozinha e ela estava lavando louça. E ela estava com fone de ouvido, como é de costume hoje em dia, os adolescentes, os jovens, eles usam muito o fone de ouvido. E o Senhor me fazia ouvir num volume alto aquele som que estava no celular da minha filha. E quando o Senhor me fazia ouvir, era uma música mundana, era uma música do mundo. Eu não sei dizer qual é a música, porque eu não conheço mais músicas do mundo, mas eu sei pelo ritmo, que era um ritmo, uma hora era um ritmo como se fosse pagode, outra hora era um ritmo como se fosse, aqui no Nordeste chama de sofrência.
Eu não sei como se chama no sul do Brasil, mas aqui no Nordeste chama sofrência, chama também aquela famosa música de seresta, aquela música que as pessoas escutam normalmente em bares, aquela música que as pessoas escutam quando estão bebendo, lembrando de alguém que deixou, é mais ou menos esse estilo de música. E era um tipo de música assim. E quando eu ouvia aquela música, ela estava no fone de ouvido da minha filha, mas eu conseguia ouvir alto, o Senhor me fazia ouvir. E o meu esposo olhava para mim, eu olhava para ele e a gente ficava assim, mas como assim? Se ela não escuta música do mundo, eu tenho certeza. Quando eu falava isso, Deus falava comigo. E o Senhor falava comigo para me prestar atenção. E eu fiquei ouvindo. E quando a voz do Senhor falava comigo para me prestar atenção, ele dizia para mim, é assim que chega para mim as músicas que ela ouve, que são chamadas de músicas gospel. Então, para Deus, minha filha ela não escuta música do mundo, ela não escuta música mundana. Porém, para Deus, todas as músicas que ela escuta, que são chamadas músicas gospel, são músicas que chegam no trono de Deus como se fosse uma música do mundo. Chega como se fosse um pagode, uma música mesmo desse tipo aí que eu exemplifiquei. Aquilo, eu fiquei pensativa a respeito daquilo e o Senhor me mostrava a segunda parte da revelação. Na segunda parte daquela revelação, o Senhor me mostrava que eu ia dizer para minha filha. E quando eu ia dizer para minha filha, o Senhor me mostrava tudo novamente. Era eu contando e o Senhor me mostrando tudo de novo, como se fosse vendo um vídeo pela segunda vez. E o Senhor me mostrava duas coisas a princípio. O Senhor me mostrava uma música do mundo sendo tocada. E quando aquela música do mundo era tocada, eu via que saía um demônio do aparelho. Aquele demônio saía e ele ia crescendo. Ele ia crescendo e ele ia ficando gigante. E ele ia e tocava na pessoa que estava ouvindo aquela música. E quando aquele demônio tocava no coração, a pessoa começava a ficar angustiada. Então eu já quero até abrir um parênteses para falar a respeito de crentes que escutam música mundana. Eu me lembro que quando eu me converti, eu deixei tudo, mas as músicas mundanas eu não deixei. Por quê? Porque eu fiz uma seleção. Isso quando eu me converti, certo? Eu fiz uma seleção. E qual foi a seleção que eu fiz? Eu pensava assim, bom, essa música não é um hino, mas é uma música que só fala de amor, então não tem problema ouvir. Então eu deixei todas as músicas sertanejas, todas as músicas que eu olhava e eu não via naquela música a maldade. Eu só joguei fora quando eu me converti as músicas que tinham palavrão, as músicas de ritmo forró, esse tipo de ritmo. Porém, aquelas músicas que eu considerei naquele momento que não era pecado ouvir, porque eram músicas que só falavam de amor e nada demais, então eu continuei ouvindo. Só que eu me lembro que naquela época, quando eu colocava para ouvir algumas músicas internacionais e músicas sertanejas, inclusive, eu me lembro que começava a me remeter uma certa angústia. E eu me lembro que o Senhor usou uma irmã na época e disse que todo ser que respira louve ao Senhor, e aquilo ali o Senhor não está sendo louvado. E eu disse para ela, mas irmã, mas não está falando de amor? Ela disse, não, mas pode observar que você fica angustiada. Então, se você fica angustiada, Satanás está trabalhando em cima disso. E eu recebi aquela palavra naquela época e eu acabei sim jogando fora quando essa irmã falou comigo. Passou todo esse tempo, eu me batizei nas águas, o Senhor cumpriu promessas, hoje nós estamos na liderança da igreja aqui. E agora, muitos anos mais tarde, o Senhor me mostra a respeito disso. E o Senhor me mostrava justamente que esse tipo de música tem um demônio específico que ele toca no coração da pessoa, ele lança uma seta. E quando a pessoa começa a ouvir essa música, a pessoa começa a ficar com uma tristeza, começa a lembrar muitas das vezes de passado, ou às vezes a pessoa já está casada ou casado, mas lembra de uma ex-namorada lá do passado e começa aquilo ali a provocar sentimentos e sensações e angústia e tristeza. E Deus me mostrava que era um demônio que saía da música e ele ia crescendo e ele lançava essa seta no coração da pessoa. Quando o Senhor terminou de me mostrar essa parte, o Senhor me mostrou o hino que eu falei no início, que são os hinos que a minha filha escutava até ontem, né? Que eu já contei para ela essa revelação. Então eu comecei a ouvir os hinos. Quando eu comecei a ouvir os hinos, eu fiquei impressionada com o que Deus me mostrou. Porque o mesmo demônio que saía daquelas músicas,
sentimentais, vamos dizer, músicas românticas, era o mesmo que saía daqueles hinos. Então, quando aquele demônio saía, Deus me mostrava que aquele demônio lançava uma seta no coração da minha filha. E aí ele me mostrava como se fosse assim, uma imagem de um telão. E o Senhor me mostrou várias cantoras. Tinha cantores, sim, mas eram mais mulheres. Tinha homens, mas eram mais mulheres. O Senhor me mostrou várias cantoras que hoje em dia cantam, tanto no Brasil como fora do Brasil. E eu pude observar que todas elas, uma pintava o cabelo de cores variadas, outra pintava o cabelo de natural mesmo, de loiro, de cores vermelhas, outra usavam maquiagem, outras usavam calça comprida, outras usavam brinco, e eu me lembro que eram brincos grandes. E o Senhor me mostrou várias cantoras, e eram as cantoras que a minha filha ouvia os hinos delas. Quando o Senhor me mostrou, o Senhor falou comigo assim, a voz do Senhor falou comigo: elas dizem que são minhas servas, elas dizem que me servem, mas essas não são minhas filhas, essas não são minhas servas. O Senhor me falava isso. E esses louvores não chegam até o meu trono e eu não recebo esse tipo de louvor. Para mim é como se fosse uma música mundana, uma música profana. Então está aí, eu fiquei bem pensativa porque eu já tinha falado aqui na igreja, até mesmo com relação a playback, que a gente não está, de certa forma, permitindo que seja tocado até mesmo alguns tipos de playback. Nós já havíamos falado sobre isso, mas por conta da deficiência que a nossa igreja tem com tocadores, a gente ainda está permitindo alguns tipos de playbacks por conta dessa deficiência. Mas o Senhor falava comigo que muitos jovens, muitos adolescentes escutam esse tipo de música. Eu não vou dizer o nome das cantoras por ética, eu não vou dizer. Mas o Senhor me falava que elas dizem que servem ao Senhor, mas para Ele elas não são servas do Senhor, elas não estão fazendo a obra do Senhor, estão fazendo a obra delas, não a obra do Senhor, e tampouco esse louvor chega diante do trono do Senhor. Então está aí a palavra do Senhor. Cristo quer te esclarecer. Você precisa entender que hinos, cânticos louvados ao Senhor precisam ser cânticos espirituais. Tá aí o recado da parte do Senhor, que você fique com Deus e que você possa compartilhar esse áudio para que outros irmãos e outras irmãs venham estar atentos com relação a isso. Porque muitas das vezes o suposto hino é até bonito, mas ele não foi inspirado pelo Espírito Santo. E aí eu fui fazer uma análise. Depois dessa revelação, ontem à noite eu fiz isso, eu fui buscar esses tipos de hino e eu pude observar que muitos deles nem sequer falam o nome de Deus. Chamam Deus de você, eles fazem referência a Deus como se Deus fosse qualquer pessoa. E é preciso que eu e você venha ter discernimento e esclarecimento do Senhor. A gente está vivendo num tempo que precisamos buscar a presença do Senhor de tal forma que a gente venha adquirir uma intimidade com o Espírito Santo grande, por conta da época que estamos vivendo. Mas nenhuma intimidade com Deus é tão grande que faça o homem se referir a Deus como qualquer pessoa. Por mais que eu e você busque a face do Senhor, busque, não importa quantas horas você ore por dia, jejue ou se santifique, mas Deus sempre será Deus e nenhuma intimidade que você tem com Ele vai fazer com que, ou vai te dar a liberdade de falar com Deus de qualquer maneira. Então é preciso que você venha estar escolhendo com sabedoria os hinos que você vai louvar e os hinos que você vai ouvir, porque até então eu pensava que era só com relação aos hinos que nós iríamos louvar, mas o Senhor me mostrou que até os hinos que nós ouvimos, eles precisam ser selecionados, tá bom? Então está aí o recado da parte do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e compartilhe esse áudio à vontade para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Espírito Santo de Deus.